Glórias a ti, Jesus. Aproveitando que vocês já estão de pé, pegue a sua Bíblia. Vamos para a palavra. Mateus, capítulo 21, verso 1. Pode deixar só as luzinhas amarelas, por favor. O 21 diz assim, um pouquinho mais de retorno só. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Senhor Deus, graças eu te dou, toda honra, glória, louvor e majestade. Peço a ti, Espírito de Deus, venha sobre mim nesta noite. Faça a divisão entre luz e trevas, coloque um anjo à minha esquerda, à minha direita, na minha retaguarda, anjos ao redor deste templo, e fale conosco. Eu te glorifico e te agradeço. Amém. Podemos assentar. Eu quero já ir para o texto bíblico. Hoje nós iniciamos a nossa Semana do Calvário e começamos bem. Eu não sei você, mas a minha começou cedo. A minha Semana do Calvário literalmente começou cedo, bem pentecostal, bem já para assim, ou ficar sentado ou correr de pé. Não dá nem para ficar de pé, né? Ou você senta para receber a cruz da semana, ou você já pega e sai correndo. Então eu preferi sentar para receber ela. Então agora temos que começar a Semana do Calvário assim. Mas faz parte. Faz parte porque este homem que eu vou falar aqui é alguém que mudou a minha história e mudou a sua também. Não, você não entendeu. Esse homem que eu vou falar aqui é alguém que mudou a minha história e mudou a sua também. Daqui a pouquinho, irmão, vocês vão ver, eu vou descer aí. Eu vou levar uma cuia, eu vou levar tererê, vou levar pipoca e vou levar frango para alguns irmãos que gostam de conversar no culto. Quando a palavra, eu já me cansei de falar aqui, quando a palavra começa, Deus está falando. E quando Deus fala, a igreja se cala. Então se a gente não crê que o pastor que está aqui, ou a pessoa que está responsável pelo microfone, é a boca de Deus para a sua vida, é melhor que nem tivesse vindo. Nós não viemos aqui assistir um espetáculo. Nós viemos aqui ouvir o que Deus tem para falar para nós. E nós estamos num ambiente profético. Quem não respeita ambiente profético é espirrado para fora.
Guarda isso. Espirrar para fora não é de hoje para amanhã. Aos poucos, quando você vê, você está fora. Quando você vê, você está fora do propósito. Você está fora da visão. Quem não caminha na visão profética, porque caminhar na visão profética se resume em renúncias. Se você não está disposto a renunciar, nem venha caminhar conosco. Não caminhe, irmão, você não vai aguentar. Não aguenta, irmão, andar debaixo de uma visão em que a própria palavra é aquela que nos cobra, é aquela que nos coloca, querido, um jugo leve, mas de responsabilidade. Quem não está disposto a carregar esse jugo, o fardo que é leve, um jugo suave, ele não entende o que é responsabilidade em Cristo Jesus. Não é um evento. Não é para você vir aqui aplaudir, bater palmas como se você ouvisse uma piada. É você aplaudir dentro de você para aquilo que você está indo bem, mas abaixar sua cabeça de vergonha, para que você saia daqui e possa melhorar e ser alguém melhor. Porque o Evangelho precisa nos confrontar, o Evangelho precisa nos endireitar, nos colocar no caminho da verdade, no caminho da salvação. Não adianta Jesus ir e preparar morada se não tem moradores para lá. Nós falamos que Jesus foi preparar morada, mas você quer ir para lá? Tem gente que não quer. Vai ficar uma vida toda, irmão. Aprenda uma coisa: não é pecado você deixar de jogar pérolas aos porcos. Não é pecado você dizer para alguém: ei, deixa tudo e siga-me. Quando o jovem rico fala isso para Jesus, Jesus não vai atrás dele. Jesus espera a decisão de posicionamento para que houvesse uma transformação na vida daquele jovem. Jesus está esperando uma transformação minha e sua. Hoje, como um domingo como esse, Jesus estava numa entrada triunfal em Jerusalém. Todos o aplaudiam como um espetáculo e diziam: hosana nas alturas. Celebravam a entrada de Jesus. Os mesmos que falavam isso, no outro dia, no outro domingo, ou melhor, na sexta-feira, uma semana depois, quase uma semana depois, estavam dizendo: crucifica-o. Os mesmos que estavam celebrando, agora estão dizendo: crucifica-o. Jesus, ele é separado. Jesus, ele é escolhido. Jesus é enviado para morrer por mim e por você. Quando nós começamos a Semana do Calvário, que pena que as pessoas não entendem. Que pena que não é todo mundo que entende. Saber que amanhã, durante a semana, os cultos serão vazios. Mas foi assim com Jesus também. Quando Jesus ele entra no domingo, na entrada triunfal, tinha uma multidão aplaudindo. Mas quando foi chegando perto da crucificação, ele estava sozinho. Assim somos nós até hoje. Se Jesus estivesse aqui, nós faríamos até pior. Nós chamaríamos a polícia e mandava prender. É tempo de nós revermos o nosso contexto bíblico. É tempo da gente rever quem nós somos no reino. Qual é o nosso papel no reino? O seu papel no reino é levar o céu até as pessoas. Pastor, de que forma eu vou levar o céu até as pessoas? Se você, pelo menos, se você é casado e você cumpre o teu papel de esposa idônea, mulher idônea, você já está levando alguém para o céu. Ou melhor, você já está levando o céu a alguém, pelo menos na tua casa. Se tem gente que não tem responsabilidade de levar o céu para casa, imagina se ele vai. E ele ainda quer levar para os outros. Sabe o que as pessoas querem? Se aparecer para os outros. Hoje nós estamos aqui, vamos receber depois alguns legendários. Mas eu quero aqui lembrar os irmãos legendários. Se você não mudar de vida, isso vai ser apenas um boné e uma camisa, que tem alguns que dá vontade de queimar e jogar fora. Porque a camisa do Legendários, na verdade, é uma visão espiritual que foi dada a um homem. Ele simplesmente resolveu compartilhar. Infelizmente nem todos conseguem entender. É por isso que a camisa e o boné se conquista, senão qualquer um poderia pagar por ele.
E é por isso que é necessário nós entendermos que não é sobre movimento, não é sobre se aparecer para as pessoas. É por isso que eu não estou aqui de legendário, porque eu sou legendário com boné ou sem boné, com camisa ou sem camisa. Porque na verdade, irmãos, eu preciso entender qual é o contexto, em que contexto eu estou inserido no reino de Deus. Se eu compro e não pago, eu sou um nó cego, eu estou indo para o inferno e ainda fazendo os outros irem também. Se eu não sou um bom marido, um bom pai, estou fazendo a mesma coisa. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso entender que eu sou exemplo na minha casa, antes de ser exemplo fora dela. Tem um monte de gente que quer ser exemplo na igreja, na verdade, porque ela quer a igreja como refúgio. A igreja não é o seu refúgio espiritual. A igreja é o seu lugar de adoração e de entrega. É onde você entrega o seu melhor e não o seu pior. O pior nós deixamos aos pés da cruz, mas o melhor nós entregamos a Deus. E é por isso que muita gente cai, muita gente retrocede, muita gente perde a oportunidade de caminhar com Jesus. Na verdade, Jesus nunca deixou de caminhar com a gente. Somos nós que deixamos de caminhar com Ele. Quando Jesus ele está entrando agora em Jerusalém, todos estão gritando: Hosana nas alturas. Eles estão gritando: o rei chegou. Chegou o rei. Passado alguns dias estavam gritando, o mesmo povo que gritava Hosana, estão dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Assim nós fazemos também. Quando nós pecamos, quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós entristecemos o Senhor. Liga para mim só o cobre amarelo aí, por favor. Eu preciso encontrar uns fugitivos aqui. O pessoal está comigo no culto aí? O pessoal que está trabalhando aí, não? Liga o cobre para mim. Se não sabe o que é cobre, é a luz amarela ali da frente. Eu vou falar um negócio que às vezes eu tenho que falar de culto, que em reunião não adianta. Tem coisas, irmãos, eu falo, isso serve para todo mundo e para mim também. Todos que servem aqui na igreja, que trabalham, precisam participar dos cultos. Se você toca, se você ministra, você precisa participar dos cultos. Antes de nós entrarmos aqui no altar, eu falei com os meninos ali. Se perguntar para todos, praticamente quase todos, perguntar qual foi a mensagem central para você de hoje à noite. No mínimo só que eles vão saber falar do personagem, mas eles não vão saber dizer tal frase ou tal palavra falou comigo. Assim serve para os diáconos também. Diáconos, diaconisas. Então, tanto o pessoal do som, da luz, da transmissão, que todo mundo precisa cultuar junto, trabalhando. Você está fotografando, você está filmando, você está recebendo. Você tem que estar prestando atenção no que você faz. Você não vai filmar nada, você está filmando alguma coisa. O que você está filmando é a mensagem diretamente do céu. Então nós precisamos entender, queridos, que o Senhor, Ele está aqui hoje dizendo para mim e para você: não seja como aquele povo que hoje celebra e amanhã manda crucificar. Como você manda crucificar hoje? Pecando e entristecendo o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Você imagina, irmão, se eu como homem fico triste com algumas atitudes, imagina o Espírito Santo. Eu não quero que você nem ligue para mim, nem precisa ligar, eu sou muito bem resolvido, eu e Deus. Mas você precisa saber e se importar com o que o Espírito Santo pensa ao seu respeito. Ele é uma pessoa, ele se entristece. Por isso ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. É por isso que ele chora. É por isso que ele intercede por você. É por isso que ele clama por você. Então é tempo de nós nos posicionarmos diante do Senhor. O rei chega agora, mas não como as pessoas esperavam. Jesus nunca vai chegar na sua vida como você espera. Sabe como Jesus vai chegar na sua vida? Vai colocar alguém para ser tratamento na sua vida, para ver se você ama Ele, perdoa Ele, para que você conheça a figura de Jesus.
Jesus pode ser que Ele vai tratar você na parte mais ruim sua, e que você vai dizer: meu Deus, eu não gosto de lidar com pessoas assim, assim, assado. Deus vai mandar pessoas assim, assim, assado para te tratar, para você verdadeiramente conhecer quem é Jesus. Eu me lembro um dia, nós estávamos no culto lá embaixo ainda, ali na Tancredo Neves. O Espírito Santo me tomou e eu disse assim: gente, esse é até o testemunho da minha mãe. O Espírito Santo está me dizendo aqui que tem gente aqui que Deus vai tratar, me desculpe o perdão da palavra, vai tratar na merda. A minha mãe passou quase 6 anos limpando meu pai, cuidando do meu pai. Foi a forma que Deus achou para tratar ela, ensinar ela o que era o caminho da salvação e o que era se doar ao próximo, para que ela pudesse olhar para o meu pai, porque se fosse olhar os nossos olhos clínicos de humano, meu pai não merecia. E quem diz que nós temos que fazer algo para alguém, se ele merece ou não merece? Nós apenas temos que fazer. O problema é que nós queremos escolher para quem a gente vai fazer. Eu falei essa semana com uma irmã aqui no celular, e eu disse: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso aprender a fazer as coisas para as pessoas que não merecem. Eu preciso parar de olhar a quem eu estou fazendo ainda, porque às vezes ainda eu me pego olhando a quem eu estou fazendo, e às vezes vem na minha mente: ele não merece. Nem eu e nem você merecíamos o sacrifício de Jesus naquela cruz, mas mesmo assim Ele se doou por mim e por você. E até quando nós vamos aprender isso? Ah, mas o irmão é isso, é nosso cego. Invista no nosso cego. Ame o nosso cego. Ah, mas ele é mentiroso. Ensine para ele a verdade. Como se portar como alguém verdadeiro. Se você quiser apontar algo que está torto, construa algo reto. Pare de julgar e pare de... julgue menos e ame mais. Essa é a palavra. Pare de achar que você é o dono da verdade. Pare de achar que você é o correto. Pare de achar que só você vai morar no céu. Não, Jesus preparou um lugar grande, poderoso, para receber a gente lá no céu, porque Ele já foi preparar lugar. Pensa agora numa pessoa aí bem chupeta. Pensa, Jesus ama ela, e essa pessoa que você pensou, Jesus quer salvar ela antes de você. E o mais engraçado, seria tão legal e interessante nós dizemos que amamos Jesus, porque quando Jesus diz para Pedro assim, Pedro chega para Jesus, quando Jesus ele ressuscita, Pedro fica envergonhado e vai pedir perdão para Jesus. No original vai dizer assim, Pedro vai dizer, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me consideras? Sim, Jesus, te considero. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me consideras? Sim, Jesus, eu te considero. Mas na terceira vez ele diz: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem nós éramos antes de Jesus entrar na nossa vida? Quem eu e você éramos? Quem era eu e você? Ou quem seria eu e você hoje? Se Jesus, com um olhar de misericórdia, não olhasse para mim e para você. Tem uma história que eu vou contar aqui. Quem sabe esse irmão pode até assistir um dia. Um irmão que era membro aqui da nossa igreja. Até onde eu sei, ele estava afastado, que são palavras dele mesmo. Por algumas escolhas que ele fez na vida dele. Tinha ministério, chamado. Ele escolheu desistir e parar. E o ministério dele era músico.
o chamado dele de adoração. Tocava muito bem o seu instrumento. Para tocar esse instrumento que ele toca, ele precisava das 2 mãos e dos 2 pés. E ele sofreu um acidente. E nesse acidente, essa semana, ou semana passada, não lembro, o seu pé teve que ser amputado. Um irmão da igreja que mandou uma mensagem para ele. E ele contou o que tinha acontecido. E o irmão respondeu assim: eu vou orar por você. Ele respondeu: muito obrigado, meu irmão. Por mais que eu estava afastado, eu sei que Deus me livrou. Será que às vezes nós esperamos ser arrancado um membro nosso, para que a gente possa acordar e entender que aquilo que nós fazemos para Deus é um privilégio para poucos? Será que nós temos que passar por uma desgraça ou por uma tragédia para podermos reconhecer que o nosso chamado é no altar, é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor, é obedecer ao Senhor? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não espere o pior acontecer. O povo esperava um rei com espada, com exército, com poder político. Mas Jesus veio simples, manso e sentado num jumento. Deus nem sempre vai vir agir na tua vida da forma que você idealizou. Nem sempre Deus vai operar na sua vida como você espera. Deus vai operar na sua vida como você merece e como você precisa. Você sabe por quê? Que às vezes eu vejo tanta pessoa passando necessidade, ela vai e ela desce, ela vai e ela desce. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se Ele te der, você desvia. Tem gente que Deus precisa levar em rédeas curtas, porque se Deus der demais, o irmão desvia. Deus pode te dar um sítio, uma chácara, uma fazenda, mas às vezes se for para te desviar, Deus não dá. Quantas vezes as pessoas oram? Isso eu conheço, irmão, faz 24 anos que eu sirvo a Deus, vai fazer 24 anos. Eu vi muita gente fazer votos de tolo. Ah, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, eu vou fazer na tua obra, eu vou dar, eu vou celebrar, eu vou servir, para a glorificação do teu nome. Será? Lembre-se, Jesus veio manso e humilde, assentado num jumento. Isso não é sinônimo de pobreza, isso é sinônimo de humildade e simplicidade. Ele poderia ter vindo no melhor camelo da época, ou no melhor cavalo, mas ele decidiu cumprir a palavra. Você sabe por que as pessoas hoje estão tão cansadas, querendo desistir do casamento, querendo desistir do ministério, querendo desistir de tudo? Porque elas não querem se assentar no jumento. Não, você não me entendeu. As pessoas só estão querendo desistir de tudo que Deus deu, porque elas não querem ser humildes e sentar num jumento, porque elas querem aplausos, elas querem serem reconhecidas pelos homens. E eu vou repetir a frase que Jesus disse aos discípulos: não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ver quem tem mais membros, qual é a igreja maior de Cascavel, quantos nós vamos conquistar, se o templo vai custar 10 milhões. Não! O que vai valer é no último dia.
penúltimo dia, quando ele dizer: você lutou até o fim. Você lutou até o fim. Vinde, benditos do meu Pai. Você lutou até o fim, então você vai herdar a coroa da vida eterna. Pode entrar, a casa é sua. Celebre, exalte, a casa é toda sua, filho. É isso que ele vai dizer. Oi. Hosana quer dizer: salva-nos agora. Entrou o Salvador, esse agora vai salvar a gente. A falta de entendimento, a falta de entender o porquê Jesus estava ali, o porquê Jesus entrou no jumentinho. Você pode ter as coisas, irmãos, você pode conquistar, mas seja humilde e simples. Você pode ter o melhor carro, mas se você não tem coragem de dar carona para alguém, você não tem paciência de esperar alguém, você precisa se converter. Eu já vi e ouvi aqui muitas vezes, eu vou falar aqui porque dos meus líderes eu posso falar, porque líder, se não aguentar, tem que pedir para sair. Eu já vi líder querendo dar carona para os outros, estressado porque o irmão ficou um pouquinho mais conversando. Além de pedir carona, tem que esperar. Cara de pau. E quando você não tinha carro? Seja humilde, seja manso. Irmão, Deus já me pegou assim uma vez. Eu me lembro, quando nós começamos a igrejinha, tinha um irmão que eu passava todo dia pegar ele. Todo dia, todo culto, né? Eu lembro que um dia eu cheguei na frente da casa dele, e aí esse irmão demorava para sair. Boca de gamela aqui, como alguns dizem, boca de sacola. Falei assim: meu Deus, como é que pode, além de depender e precisar de carona, eu tenho que esperar? Levei um Hadouken de Jesus na hora. Engraçado, até esses dias você estava a pé precisando dos outros, agora você está todo arrogante porque precisa servir alguém. Parabéns, crente. Fiquei envergonhado, fiquei morrendo de vergonha do Senhor. Pedi perdão para Deus. Pode até vir um pensamento, irmão, mas eu não murmuro mais. Quando você oferecer carona para alguém e alguém fizer isso com você, converse. Fala: irmão, irmã, eu tenho compromissos depois do culto. Tem como, quando acabar o culto, então, você já ficar me esperando lá na porta, para mim não cair minha chave com você? É melhor do que a gente pecar, não é verdade? O que é combinado não sai? Pronto. É triste, né? Eu tenho que vir aqui ensinar essas coisas, mas é necessário. Que tem horas que eu vejo umas coisas que eu falo: não pode, cara. Não pode, que os crentes não dá. E agora eu já vou aproveitar, lembrei. Eita glória! Vai dando glória que eu lembrei. Essa vai para as ladies agora. Para quem se tornou lady agora, então já aprende. Esse negócio que você achar que o teu marido foi para a montanha e vai virar um dono de casa, tá amarrado em nome de Jesus. Se você pensa que o teu marido vai vir da montanha e vai virar um ursinho de pelúcia, você pulou. Irmã, esquece. O teu marido precisa vir posicionado como homem. Primeiro como homem marido, homem com H. Depois ele precisa se posicionar como homem de Deus. Lembrando que o homem de Deus está glória. Já estou encerrando, calma. Isso faz parte. Agora vai um recadinho para as mulheres.
Bíblia diz que a mulher que edifica o seu lar, a edificadora, ela constrói, ela edifica, ela não destrói. Tem muita mulher que está destruindo o homem, a família e o lar inteiro. Eu vou falar a verdade, tem gente aqui, você pensa que eu não vejo, irmão. Eu posso não me relacionar com todo mundo aqui, mas eu vejo de longe mulher chupeta, mulher chave caída, mulher goteira. A Bíblia diz que é melhor que um homem viva só do que uma mulher rixosa ao lado. É melhor que um homem viva sorteiro, irmão, do que com uma mulher goteira. Eu te repreendo em nome de Jesus. Nada tá bom para você. Vai se converter, pede para o Espírito Santo. Pega a água do bebedouro ali, ó, a água ungida, e tome, lava essa boca em nome de Jesus. Para de bater panela, copo, quebrar copo que ninguém aguenta mais. As tampas dos armários. Ó, escuta o que eu vou dizer. Depois que perdeu o marido, não venha reclamar. Porque tem umas aqui que a hora que o marido vem falar para mim, vou largar, eu vou falar, filho, agradeço que foi livramento. Eu estou mudando a minha concepção. Eu estou estudando tanto sobre casamento, que é tanto B.O., irmão. A Bíblia diz que se o marido ou a esposa repudiar o marido, depois você estuda sobre isso que não dá tempo, ou venha para as escolas de casal que você vai aprender. Esse negócio de ficar repudiando o marido também é pecado. Ou repudiando a esposa, que agora está assim também, né? Os homens repudiam a esposa. Jesus, que nível nós chegamos. Você sabe por que eu falo tanto de casamento e família? Porque é a base de tudo. Porque daí se em casa, deixa a brecha lá, chega aqui na igreja, ele está achando que a igreja é refúgio. A igreja não é refúgio para quem não quer consertar o altar em casa. Você começa a construir o altar em casa e termina na igreja. E é por isso, irmão, que tem um monte de gente sofrendo. Só que vocês podem falar para mim, irmão. Tem coisas que eu oro, Deus fala, tem coisas que Deus revela, mas eu não estou mais nem aí com a tua vida. Eu só oro por você. Se você quer ajuda, nós estamos aqui para ajudar os pastores, obreiros. Aí as pessoas fazem um monte de caca. O culpado aí da igreja é o pastor. Irmão, eu não sou guardador de partes íntimas de ninguém. Aliás, eu estou orando para alguns aqui acabar toda a testosterona e servir só para ir no banheiro. E Deus faz, irmão. E tem umas irmãs também, eu estou pedindo para Deus acabar com o fogo também. Porque põe a mão na cabeça não está resolvendo. Pregar não está resolvendo. Que todo espírito de biscateação caia por terra. Parece engraçado, né? Só eu sei o que eu passo, irmão. Aí o povo dá lá fora, o outro pega lá fora, e o culpado ainda é o pastor. O duro é que sobra para mim, rapaz. Sangue de Jesus tem poder. Segura esse trem aí. Põe a mão na cabeça, ora, jejua. Por isso que a sua mente está vazia. Satanás está parecendo um diabo já incomodando na terra. E aí, o pior é que daí quer dar show em casa ainda. E o marido quer dar um de machão também. Cuidado, irmão. Vigia. Você não usar um chapéu esquisito na cabeça. E depois não adianta reclamar. Que avisa, amigo, Você deve pensar assim, o que tem a ver com a Bíblia? Tudo a ver, irmão. Porque amanhã ou depois você vai estar crucificando Jesus. E voltando e encerrando a palavra. Quando as pessoas gritavam, Hosana, salva-nos agora, a mesma boca estava dizendo dias depois, crucifica-o. Na verdade, uma verdade espiritual é que aquela mesma multidão que estava lá celebrando milagres, ou a mesma multidão que celebra milagres, é a mesma que rejeita os processos. É a mesma que não quer pagar o preço. É aquela que só quer o milagre, mas ela não quer passar pelo processo. O mesmo povo, olha para mim, crente, já não disperse não, que eu estou vendo daqui. O mesmo povo que ama a bênção é o que amanhã está fugindo da transformação. Se você quer a bênção, continue na fila da transformação e não fuja dos processos.
Tem gente na igreja, meu irmão, que levanta a mão no culto, mas não sustenta uma vida no secreto. Tem gente que chora no culto, mas não sustenta a sua vida no dia a dia, em permanecer firme no Senhor, em renunciar ao Senhor, às suas vontades e à sua carne todos os dias. Ei, eu vou dizer algo para você, irmão. Se eu fosse um cara perturbado, eu poderia expor um monte de gente aqui, mas quem avisa, amigo, é. Já cansei de falar para cuidar com isso aqui, né? Cuidado, Jesus vai te pegar na curva. Eu agora não vou nem quero pegar. Eu quero que Jesus te pegue para você aprender. E quando Jesus pegar, vai vir a luz e ainda vai causar vergonha. Se converta. A sua esposa ou seu esposo não está vendo o celular, mas Jesus está vendo. Se posicione em nome de Jesus. Faça uma diferença. Não fica crucificando Jesus todos os dias. Leve o céu até as pessoas. Leve o céu na sua casa. Construa o altar na sua casa de adoração ao Senhor. Nós assistimos aqui um teatro maravilhoso. Parece que é um conto de fadas. Oh, Jesus, traz para a mesa. Bem, filhinho. Mas Jesus está dizendo: venha como estás, mas não permaneça como veio. Muito lindo, mensagem profunda. Realmente Jesus quer nos trazer para a mesa, mas Jesus quer que você permaneça fiel. Jesus quer que você se torne um servo fiel. Depois nós assistimos aqui a coreografia das meninas. O Senhor quer que você coma do pão e beba do sangue todos os dias. Coma do corpo e do sangue todos os dias. Não é só no dia de ceia. O que isso quer dizer? É celebrar em memória a morte do Senhor todos os dias. Celebrar a morte do Senhor todos os dias é andar posicionado. Irmão, o estresse vai vir, a dificuldade vai vir, a luta vai vir, a conta amanhã. Está encerrando o mês, todo mundo, meu Deus. Ai, meu Deus, está acabando o mês, ainda não paguei, não sei o que. Irmão, você precisa crer em nome de Jesus que o Senhor vai abrir uma porta para você. Que dia que é hoje? 28, 29? Tem mais 2 dias, né? 30, 31? Em 2 dias, Deus pode fazer um reboliço na tua vida. E eu profetizo que Ele vai fazer. Mas só para você saber que Deus está cuidando de você, da tua casa, da tua empresa, dos teus negócios. Creia. Deus está trabalhando na tua casa, na vida dos teus filhos. Às vezes pode não parecer. Quando Deus está trabalhando, não quer dizer que o teu filho vai vir assim: mãe, pai, eu quero voltar para a igreja, eu quero ir para a igreja. Não, Deus está trabalhando no secreto. Amanhã ou depois eles estão vindo sozinhos e vão estar dizendo para você: nossa, pai e mãe, você viu que palavra poderosa do pastor? Os teus filhos estarão aqui orando por você, intercedendo pela tua casa.